Fala pessoal, tudo certinho? Como prometido, eu resolvi fazer esse vídeo sobre o movimento dos Gilets jaunes na França, né, os coletes amarelos. Muitos amigos me perguntam qual é a minha opinião sobre o movimento, porque eu fiquei na França durante um bom tempo, então muita gente vem me perguntar: Gabriel, qual é a tua opinião sobre os Gilets jaunes na França? Eles estão tocando fogo em tudo lá, anarquia, não sei o quê. E, e eu resolvi fazer esse vídeo deixando a minha opinião sobre o movimento do Gilets jaunes sob uma lente, sob um ponto de vista marxista. Então, primeiramente, pessoal, eu vou começar fazendo uma análise do que é o direito para Marx, do que é o Estado para Marx, né, para depois chegar à conclusão marxista de como esse movimento, como essas tensões sociais do Gilets jaunes na França são oriundas de um direito, no caso, direito tributário, a legislação tributária francesa do atual governo Macron, que protege a elite financeira, protege a classe dominante, em detrimento do trabalhador assalariado. Então, para começar, eu gostaria de falar da concepção de Marx sobre o direito. Então, para Marx, o direito é um instrumento de manutenção do status quo, né? Tanto o direito como o surgimento do Estado, eles aparecem para proteger uma classe dominante. Quando a gente olha para Engels, para o livro dele, que é As Origens da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele vai falar que o Estado substitui uma forma anterior a ele, que era o comunismo primitivo, no qual não havia essa divisão do trabalho como há no modo de produção capitalista. As pessoas produziam o trabalho com valores de uso, né, para satisfazer suas necessidades humanas, e não com valores de troca dentro de uma economia de mercado. É a partir do momento que existe propriedade privada, que existe alguém que se apropria de uma terra, de um, no caso, um meio de produção, existe uma demanda para a existência de um Estado que proteja essa propriedade privada primitiva existente e, consequentemente, um direito que proteja, né, que garanta um sistema normativo, jurídico, institucional, para proteger essa propriedade privada, para proteger essa nova classe que se forma a partir da apropriação de uma riqueza que antes era comum a todos. Então, essa é a concepção de Marx sobre, Marx e Engels, no caso, sobre a origem do direito e do Estado. Nessa perspectiva, para Marx, cada modo de produção ele tem uma classe dominante específica. Logo, o direito vai proteger a classe dominante, o status quo vigente, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o modo de produção feudal, pré-capitalista, a nobreza era a classe dominante. Logo, o direito protegeria essa classe dominante contra as classes dominadas, no caso, a classe servil, mas que posteriormente, já mais para o século XVIII, você já tem um desenvolvimento de uma burguesia mercantil ali, especialmente na França, e isso acompanha o desenvolvimento de uma classe de trabalhadores assalariados que vão ser penalizados fiscalmente, né, pelo direito, enquanto que a nobreza gozava, até finais do século XVIII na França, com a Revolução de 1789, de privilégios fiscais. Ou seja, enquanto o país estava pegando fogo ali no final do século XVIII na França, problemas relacionados à colheita, né, agrícola, grande fome nos campos, a França, o Estado francês teve muitos gastos, né, despesas orçamentárias com a Guerra dos 7 Anos, que perdeu contra a Inglaterra, financiando a Guerra de Independência dos Estados Unidos contra os ingleses. Então, o Estado teve muitos gastos naquela época e você tinha uma população que passava fome,
né, na França, nos campos, enquanto que a nobreza, né, aquela aristocracia que eles chamam de segundo estado, né, depois do clero, eles gozavam destes privilégios fiscais, de isenção fiscal, não pagavam impostos, enquanto que a massa tributária era concentrada nessa classe, foi concentrada nessa classe inferior, né, que se chamava de terceiro estado, que era a burguesia, ali aquela burguesia mercantil ascendente, junto com os trabalhadores, né, e artesãos e outros, né, e outras profissões. E o resultado disso na história a gente já conhece. Isso acarretou uma série de tensões sociais que levaram à Revolução Francesa, né, clássica, que era da Bastilha, 14 de julho de 1789. Né? Houve uma tentativa de conciliação dos Estados Gerais, mas a nobreza não quis abdicar dos seus privilégios. É aquele velho raciocínio. Quem tem privilégio quer manter os seus privilégios. Por outro lado, pessoal, essa ordem nobre, na qual o direito protegia a aristocracia, ela já foi superada. A classe dominante de hoje é a burguesia. Logo, o direito está a serviço da burguesia, penalizando o trabalhador assalariado. Né? Da mesma maneira que aquele burguês mercantil sofria por um privilégio jurídico que era dado ao nobre, o trabalhador assalariado hoje sofre por meio de políticas fiscais, de isenções fiscais, que são dadas à burguesia. Mas em se tratando de burguesia, a burguesia que existe hoje em tempos de capitalismo financeiro é muito diferente daquela burguesia que se torna hegemônica, aquele capital monopolista industrial do século XIX. Né? E é dessa burguesia financeira, essa nova elite econômica, que eu estou falando quando me refiro aos protestos da França, do Gilets jaunes. Né? Então agora, já tendo compreendido esse processo histórico de como o direito privilegia a classe dominante, eu vou dissecar um pouco, deixar o meu parecer, a minha opinião, sobre o movimento dos coletes amarelos na França, né? Enxergando esse movimento como uma tensão social causada por um privilégio tributário à elite financeira, à elite econômica da França atual, sob o governo de Emmanuel Macron. Então, pessoal, o que causou, né, a ascensão do movimento dos coletes amarelos na França, né, que está durando até hoje, né? Todo dia você tem uma manifestação na Champs-Élysées, né, a galera depredando patrimônio público, etc. O que causou a explosão desse movimento veio inicialmente de uma alteração da política fiscal de Emmanuel Macron, do direito tributário francês. A França possui um tipo específico de imposto tributário, que é o imposto solidário sobre a fortuna. É algo equivalente, né, ao imposto sobre grandes fortunas, que já é previsto aqui no Brasil na Constituição de 1988, mas espera uma lei complementar para ser implementado. Lá na França, esse imposto já existia, né? Tem alguns governos mais social-democratas, foi implementado no passado, como o de François Mitterrand, que foi um social-democrata presidente francês. Então, a ideia desse imposto é você taxar uma grande fortuna, que taxava na França patrimônios privados de mais de 1.300.000 euros, né? E redistribuir essa receita acumulada para serviços públicos, para assistência social, né? Seguridade social, enfim. O que o Macron fez? Né? O Macron, que muitos dizem que é um presidente que governa para os ricos, né? Ele governa pour les riches, eles dizem na França assim. Ele anulou esse imposto, né? Essa categoria, que é o imposto solidário sobre a fortuna, que antes gerava muitas receitas para o Estado francês,
E para compensar essa queda da arrecadação, né, do imposto sobre o patrimônio privado, ele elevou o imposto sobre combustível, né, que é um consumo. Todo mundo, né, o trabalhador, né, que tem o seu carro e faz deslocamentos, sabe, tem trabalhador rural lá, tem que se deslocar mais de 50 quilômetros, depende de gasolina, né? Então, para compensar justamente essa queda na arrecadação com o imposto solidário sobre a fortuna, Macron ele aumentou a carga tributária, o imposto sobre combustível, que você está tributando agora o consumo, você está punindo mais o trabalhador assalariado, que está mais exposto ao consumo diário e não tem tanto patrimônio, tantas rendas oriundas de patrimônio, né, ou de renda, de aplicação, de inversão financeira, né, ele não é rentista, ele consome aquilo que ele ganha. Então isso gerou uma série de tensões na França, né? Como é que você faz isso, né? Você altera a política fiscal privilegiando a elite econômica em detrimento de uma massa de trabalhadores assalariados franceses. Logo, o movimento surge disso, né? Surge dessa alteração da política fiscal. Então, pessoal, o meu objetivo final com esse vídeo foi mostrar de como o direito ele serve para a manutenção de um status quo que é determinado pela elite econômica do momento, né? Que outrora foi a nobreza, hoje em dia essa elite econômica é a burguesia que demanda privilégios tributários, que demanda isenções fiscais. O grande argumento, né, em favor dessa eliminação do imposto sobre as grandes fortunas é que isso provoca uma evasão fiscal, que o rentista, esse grande empresário, né, esse membro da elite, ele vai pegar os seus capitais e investir em outro país, né, e vai fugir para a Suíça, para Luxemburgo, etc. Só que isso provoca uma guerra fiscal entre os países, né? Cada um vai querer reduzir sua carga tributária sobre a elite, sobre esses grandes patrimônios privados, só que essa redução da tributação sobre o patrimônio privado e as grandes rendas precisa ser compensada com aumento na arrecadação sobre o consumo, que pune mais o trabalhador assalariado. Então, no longo prazo, isso só gera mais tensões sociais, né? Que a gente sabe que para Marx a luta de classes é o motor da história. Então, vamos acompanhar o desfecho dessa história, né? E no que vai dar o movimento dos Gilets jaunes na França, se realmente o governo vai mudar a sua política fiscal, vai querer continuar privilegiando a elite financeira ou não. Isso eu não sou futurologista para dizer, mas apenas fazendo uma interpretação histórica sobre uma lente marxista, o movimento dos Gilets jaunes, na minha opinião, é fruto de um direito que protege o status quo, que protege essa nova classe dominante, que protege o capital financeiro.